Tudo bem, Ana? Muito boa noite. Obrigado, viu, por estar aqui mais uma vez. Obrigada a você, Marcos. Sempre que eu estiver em Marília, eu faço questão de vir aqui. Poxa, para mim é uma honra e um privilégio. Muito bom, a gente fica muito feliz. Ô, Ana, e aí? Eu quero começar te perguntando o seguinte. Quem são essas pessoas difíceis, né? Quem é que a gente pode... Como é que a gente classifica isso? E como é que a gente chega a esse denominador comum? Olha, essa pessoa é difícil. Categorizar, né? A gente coloca os difíceis para cá e os fáceis para cá, né? E os mais ou menos. E os mais ou menos. Eu sempre falo assim, ó, que tem pessoas boas, pessoas más e pessoas mais ou menos, sabe? É bem isso. Não dá pra gente levar. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que não tem como nós categorizarmos uma pessoa difícil, porque cada um tem uma visão de mundo, né? Eu tenho uma visão de mundo, você tem uma visão de mundo, uma visão de si mesmo, a tríade cognitiva que a gente trabalha na terapia cognitiva, como eu me vejo, como eu vejo o outro e o mundo e como eu vejo o futuro. Então, esse tripézinho, cada um tem o seu. E esse tripé ele é formado através da nossa história familiar, dos nossos primeiros contatos, dos nossos cuidadores, como que eles mostraram o mundo pra gente, essas coisas todas. Então, assim, por exemplo, se meus pais foram pessoas tolerantes com pessoas que pensavam diferente deles, então eu tendo a ser mais tolerante. Se meus pais ou meus cuidadores foram pessoas mais rígidas, aspas, né, cabeça dura, eu tendo a ser assim também. Então, existem pessoas difíceis e existem pessoas diferentes, né, que pensam diferente de mim. Aí eu categorizar como difícil, eu também abro a possibilidade de eu ser uma pessoa difícil para outra pessoa, né? Então, assim, a gente tá tudo no mesmo barco, né? Então, eu posso ser uma pessoa difícil na visão do meu marido e ele pode ser uma pessoa difícil na minha visão, visto que nós fomos criados de maneiras totalmente diferentes. Então, eu acredito que lidar com pessoas difíceis é lidar com pessoas diferentes. Porque se a gente for pensar, vamos pensar em algumas características, por exemplo, uma pessoa muito fechada, né? E aí você não consegue um diálogo e tal, e aí para algumas pessoas isso pode ser um incômodo. E diz assim, poxa, essa pessoa é difícil, ela não fala, não se comunica, tal. Já para outras, talvez não, porque também meio que se iguala, né? E diz assim, legal, não me enche o saco, não fala nada, eu não falo e tá tudo bem. Né? O inverso também, quer dizer, aquele que retruca para tudo. Para um, pode ser um incômodo. Para outros não, né? São também assim, os iguais, mas os iguais também se conflitam às vezes. Se conflitam, eu acho que a gente se divide em algumas tribos, assim, né? Sociais mesmo. Então tem o pessoal que gosta do verde, tem o pessoal que gosta do amarelo, tem o pessoal que enfim, né? A gente vai se dividindo em tribos. E a gente, geralmente, as tribos, elas se conectam nas suas características parecidas, né? Então, por exemplo, Ana, todo extrovertido vai ser amigo do extrovertido? Não. As características, o que nos une não é uma coisa só. É um conjunto de coisas. Então, eu tenho amigos que são introvertidos, eu tenho amigos que são extrovertidos, enfim, existem outras características, outras coisas que me identificam a essas pessoas. Então, nós vamos nos identificando as pessoas. A tendência, e eu acho que isso é super importante a gente pensar junto, é que quando a gente não se identifica com uma pessoa, a gente já rotula que é uma pessoa difícil. Aquela pessoa lá não dá para conviver. Não é que não dá para conviver, aspas, né, Marcos? A gente vai falar aqui que tem umas que não dá mesmo, né? Mas não é que todas não dá para você conviver, é que não conectou, não conecta. Imagina, a gente é casado, né? Então a gente tem a monogamia, e se a gente se conectasse com todo mundo? A gente se conecta, você se conecta com sua esposa, eu me conecto com meu esposo. Mas isso não quer dizer que eu não me conecto com outras pessoas ou eu tenho que me conectar com outras pessoas maritalmente, sabe? Então, eu acho que é uma questão de conexão, de identificação e de não identificação. E não necessariamente a rotulação de que essa pessoa é difícil. Essa pessoa não vale a pena conviver. É isso que acontece hoje.
Hoje as pessoas, elas colocam numa categoria: eu vou conviver com você, eu não vou conviver com você porque você merece ou você não merece. Né? Isso as pessoas colocam na categoria de pessoas difíceis. Então, quando a gente fala de pessoas difíceis, geralmente a pessoa que fala de pessoas difíceis é uma pessoa que se olha e se percebe uma pessoa super fácil de convivência. E às vezes, se você for ver, quem é difícil é essa pessoa que está falando que o outro é difícil. Então é tudo uma questão muito de perspectiva, sabe? E assim, quando você tem você identifica alguém difícil e tem essa dificuldade no relacionamento, dá para trabalhar isso? Mas aí você teria que trabalhar quem? O difícil ou quem acha que a pessoa é difícil? As duas pessoas. As duas pessoas. Uhum. Porque um relacionamento interpessoal, conjugal, que seja, é de algumas pessoas, né? Não é de uma pessoa só. A comunicação são de duas pessoas ou mais pessoas, não é de uma pessoa só. Então, o que a gente precisa trabalhar? Vale a pena eu me conectar com a Maria, apesar da Maria ter algumas características que não me agradam, que no senso comum é uma pessoa difícil. Mas ela tem umas características que não me agradam. Mas vale a pena porque eu amo a Maria em outras características. Então, eu preciso trabalhar a minha tolerância às características diferentes que ela tem, e ela precisa também trabalhar a tolerância e o desenvolvimento às minhas características. É uma via de mão dupla. As duas pessoas precisam trabalhar. Não tem como uma pessoa só trabalhar nessa relação. Não tem como só eu ficar investindo numa relação porque eu amo, porque eu quero essa relação, se eu não tenho reciprocidade. Aí não dá. Tem que ser as duas pessoas para trabalhar nisso. Mas você falou uma coisa interessante aí, que hoje atualmente as pessoas já definem assim, olha, fulano de tal é difícil, eu não vou conviver com ela, e ponto final. Né? E isso não dá para a gente viver assim, né? Porque a gente, ao longo da vida, a gente vai se deparar com muita gente que não nos agrada, né? É correto você se afastar, se isolar dessas pessoas? Quer dizer, se elas não tiverem uma ligação direta com você, parentalmente, essa coisa toda, talvez ok. Tá tudo bem, Mas e se alguém do convívio próximo, tal, como lidar com isso? Existe dois conceitos importantes que a gente trabalha em relacionamentos difíceis. Um é a blindagem emocional, que ainda vai sair amanhã, inclusive, um artigo no meu site sobre blindagem emocional. A blindagem emocional e o distanciamento saudável. O distanciamento saudável é quando você, apesar de estar no almoço, apesar de estar morando junto com essa pessoa, apesar de estar trabalhando junto com essa pessoa, você tem uma distância emocional dela, não é uma distância física. Porque às vezes você não consegue lidar com o seu chefe. Não tem como você falar, chefe, some da empresa, porque você é uma pessoa difícil. Não, mas você consegue se afastar emocionalmente dele, não personalizando o que ele fala, não pegando para você as coisas que ele projeta em você, entendendo que são pensamentos dele, valores dele, visão de mundo dele, que não tem a ver com a sua visão, com os seus valores. Então a gente faz um distanciamento emocional dessa pessoa quando a gente não consegue fazer um distanciamento físico. E isso você consegue fazer através de uma terapia? Consegue fazer através de uma terapia, com certeza. Porque a gente começa a se conhecer, Marcos, é incrível isso, os nossos limites. Então, por exemplo, eu vou ter um encontro, sei lá, com meu tio. Eu não gosto muito do meu tio, enfim. A gente já teve vários problemas, mas eu vou precisar ter um encontro com ele. Eu já me preparo emocionalmente. Qualquer semelhança é mera coincidência? Então, eu já me preparo. Receba, meu marido fala, receba. Eu já me preparo emocionalmente, estrategicamente para aquele encontro. Entendeu? Eu já antecipo aquele encontro. Bom, vai ser assim. É uma pessoa que, infelizmente, a gente não se dá bem, pensa diferente de mim. Quanto tempo eu vou ficar nesse encontro? O que eu vou falar? O que eu vou falar da minha vida? O que eu vou abrir? Será que eu falo isso? O que eu vou absorver? O que eu não vou absorver? Isso você faz, é uma técnica cognitiva. Você antecipa, através de uma visualização, aquela situação. Porque é igual time de futebol. Um técnico não assiste o jogo do outro time para pegar as estratégias, as falhas? É isso.
A gente precisa, entre aspas, né, se armar, entre aspas, mas ter toda essa ferramenta para entrar em contato e não, sabe, mergulhar naquela situação trágica de uma relação que vai ter problemas, que vai ter discussões e tudo mais. Sempre dá para fazer isso? Não. Né? Porque muitas vezes a gente é pego de surpresa, às vezes a gente não consegue fazer isso. Mas, se a gente conseguir treinar isso, a gente já consegue. Eu não vou me envolver. Eu sei que fulano vai falar isso, eu sei que fulano vai criticar nisso, e não é sobre mim, é sobre o outro. Até porque, em conflitos assim, aí você, isso num ambiente familiar, você tem a torcida toda ali e tal, e aí tem muita gente que vai entender que a pessoa difícil é você e não ele, né? Exatamente, exatamente, porque assim, a gente até estava conversando que eu citei do bullying, né? Então a pessoa fica cutucando a gente, cutuca, e se você dá assim uma brecha e você reage a toda aquela cutucada que a pessoa dá, quem explode somos nós. E fala, nossa gente, precisava de uma reação dessa? Nossa, por que você falou assim? Ele só estava brincando com você. Mas você já sabe que não é brincadeira, você já sabe que a pessoa está te cutucando. Então, você precisa entender e se manejar para entrar em contato com essa situação. Tipo, eu vou almoçar com fulano de tal, eu vou almoçar, eu não vou estender mais. Ah, mas tá legal aqui. Não tá, gente, vai explodir. Vem cá, mas a gente está falando do que agora? De gente chata ou de pessoas difíceis? Ou é a mesma coisa? Eu acho que a gente pode estar falando das duas pessoas. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto então para a gente falar sobre pessoas chatas. Existem ou não existem? Quem são elas? Onde moram? Onde estão? O que comem. O que comem. Com quem falam. Daqui a questão sem querer ser chato. Adorei. Vamos entrar nesse papo, né? E a pessoa chata? Existe? Pois é, existe a pessoa chata. Quem que é essa pessoa chata, né? A gente precisa entender que existe a pessoa chata. Várias coisas. Como que a gente sabe que a pessoa é chata? Como a gente define o chato? Como você é chato? Ouvindo os pares? Né? Como você é chato? Uma coisa é a gente não se identificar com uma pessoa. Eu não me identifico com fulano de tal, não gosto do jeito dele, não rolou, não me identifico, ok. Eu não me identifico com ele. Agora, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meus irmãos, os vizinhos, a igreja, ninguém se identifica com essa pessoa. Ninguém. Não sou só eu. Aí existe uma amostragem maior de dificuldade com essa pessoa. Por estatística. Ponto. É estatístico. Estatisticamente, querido, você não está agradando, né? Então, por quê? É uma pessoa chata, é uma pessoa que não se conecta com outras pessoas. Aí, essa pessoa X precisa ver o que está impedindo ela de se conectar com as pessoas. Uma coisa é não se conectar com uma pessoa, outra coisa é não se conectar com várias pessoas. Eu estava te dando o exemplo da criança que tem um problema na escola. Então, ela tem um comportamento hiperativo na escola. Aí a gente vai avaliar se essa criança ela tem esse comportamento em outros ambientes. Não, ela só tem na escola. Eu não sei o que acontece na escola. Então, ela não tem um diagnóstico de hiperatividade. Ela tem um problema ali na escola. Agora, se ela tem esse comportamento em outros ambientes, a gente pode olhar para a dificuldade nessa criança. Então, se essa pessoa, se eu, Ana, vou colocar assim, né, ficou melhor. Se eu, Ana, tenho problema com várias pessoas, quem está errado, gente? Eu ou várias pessoas? É estatístico. Se muita gente me acha chata, eu sou dona da razão, o mundo está errado, só eu estou certa. Eu acho que eu preciso rever o porquê que muitas pessoas não se conectam comigo. O que acontece? Ai, Ana, mas ser chato é um problema? Existe algo por trás da pessoa chata. Todos os comportamentos, qualquer comportamento, Marcos, que a gente tem, existe um porquê. Você sabe que tem uma característica que eu percebo assim, algumas, né? Mas, por exemplo, de pessoas que acabam sendo rotuladas como chatas, são pessoas, por exemplo, que sempre sabem a verdade. São donas da razão. Então, e insiste, fala e quer ter a última palavra, tal. E isso
em comunidade é complicado, né? Você... Super complicado, é uma pessoa rígida. Aí a gente começa a olhar até através de uma análise de comportamento. É uma pessoa rígida, é uma pessoa inflexível, é uma pessoa que precisa tem uma necessidade de autoafirmação. Pode ter sido uma pessoa que sofreu negligência na infância, sabe? Sentiu falta de gratificação, tipo de você é bom, sabe? Você não precisa ficar provando para todo mundo que você é bom e ponto. Então pode ser pessoas que sofreram isso na infância e elas fazem uma formação reativa. Lá na frente. Exato. Ah, mas Ana, existe pessoa chata? Existe, mas o chato é essa pessoa que tem essas necessidades dentro dela, entendeu? Na verdade, e é bacana a gente falar sobre isso porque certamente nas famílias, no trabalho, enfim, você se depara com pessoas que são consideradas chatas por uma grande maioria das pessoas. Uhum. E aí, acho que é importante a gente pensar nesse indivíduo também, né? Exatamente. Conforme você colocou aí, quer dizer... Por que é chato, pois né? É. E é isso que é o como é que lidar. Ele foi construído, né? É isso que é o lidar com pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis? Como que eu lido com o chato? Como que eu lido com a pessoa que tem uma visão diferente da minha? Como que eu lido com cabeça dura, né? Ah, esse fulano é cabeça dura. Primeiro lugar, eu preciso olhar além do cabeça dura. É fácil? Não é, gente. Eu tenho vários exemplos dentro de mim, né? Não é fácil, mas se eu quero me conectar com essa pessoa, porque eu tenho liberdade de querer ou não me conectar com essa pessoa, se eu quero, eu preciso olhar além. Porque ninguém é o que é por predestinação, entendeu? Nós somos algo, nós temos um comportamento respondente à nossa história de vida. Às vezes a pessoa que é rotulada de chata é uma pessoa que se protege atrás dessa chatice toda. É uma pessoa que tem necessidade de atenção atrás dessa chatice toda. E é importante a gente, de alguma forma, sinalizar para essa pessoa, e essa pessoa que recebe essa característica de chato a todo momento, é importante procurar ajuda e falar assim, olha, terapeuta, as pessoas me acham chato. As pessoas não querem se conectar comigo. Me ajuda a entender por que as pessoas não querem se conectar comigo. Eu tive uma paciente assim, sabia? Que ela falou pra mim, as pessoas não querem, Ana, se conectar comigo. E a gente trabalhou, por quê? Por que as pessoas não querem se conectar com você? Me fala as suas relações, como são as suas relações? Mas para chegar nesse nível, né? Tem que ter perda. Tem que ter perda, Tem né? que ter perda, porque assim, qual que é a perda? O afastamento das pessoas. Qual que é a perda? Você pode nem se afastar, mas você não dá crédito mais para a pessoa. Né? Pensa numa reunião de família, aí tem aquela pessoa chata, dono da razão, nananã, fala e, nossa, é presidente dos Estados Unidos, né? Fala tudo, sabe tudo. E você não dá crédito, ela acaba perdendo crédito. Pode ser que isso gere nela uma necessidade de autoconhecimento. O que reforça pessoas difíceis? Você personalizar, pegar para você aquilo, achar que ela está falando com você, falando de você, e você brigar e ser reativo. Porque ela tem uma tendência a querer vencer, ela a quer mostrar. Fica um cabo de guerra, Marcos. E aí você alimenta ela. Não, agora eu preciso ganhar essa briga. Agora, que nem você falou, a pessoa, como lidar com a pessoa, tal, desde que eu queira me relacionar. Na verdade, eu acho que ninguém, né, em sã consciência, nenhum de nós, naturalmente, espontaneamente, quer se relacionar com pessoas chatas. Né? Naturalmente, é uma seleção, acho que natural, que a gente mesmo faz, né? Tipo, não quer. Mas em algumas situações isso se faz necessário, né? Porque às vezes a bem de um todo. Exatamente, às vezes são parentes. De um todo, né? Não de um todo. De um todo. Às vezes são parentes, às vezes é no nosso trabalho. Pois né? Entendeu? Às vezes são pessoas muito próximas, tem algum tipo de ligação, sabe? Ou são pessoas que a gente ama mesmo e que se tornaram, por algumas desgraças da vida, pessoas muito rancorosas, pessoas difíceis, entendeu? Fixaram naquele sofrimento, não saem daquele sofrimento mais e se tornam pessoas difíceis e chatas. Uma das principais características dessas pessoas é a falta de valorização na infância? Pode ser, né? Eu acho que assim, quando a pessoa ela tem uma necessidade de se afirmar demais como o dono da razão,
pode ser que ela esteja fazendo o que a gente chama de formação reativa, que é fazer ao contrário. Então, se eu levei, se lá na minha infância as pessoas não me valorizaram, na minha infância as pessoas não depositaram créditos em mim, hoje eu me torno uma pessoa sabichona para alimentar e saciar aquela falta que eu tenho na infância. Entende? Se eu não fui amada na infância, hoje pode ser que eu seja a pessoa mais bem resolvida do universo. Não precisa me amar. Ninguém precisa me amar, eu me basto. Exatamente. Mas pode ser, né? A gente não pode colocar que 100%, claro. Mas pode ser que essa pessoa sinta muita falta de amor. Muita, entendeu? E aí ela toma essa postura para sublimar aquilo, para acalmar aquilo no coração dela, né? Porque minha mãe sempre dizia, quando você tem a sua verdade, você sabe das coisas, você não precisa ficar brigando por aquilo, você não precisa ficar provando para ninguém aquilo. Quando a pessoa precisa provar demais alguma coisa, é porque existe uma falta por trás. Entende? Quando a pessoa, sei lá, briga muito com o outro, ela não está só brigando com o outro, Marcos, ela está gritando por algum tipo de atenção, por algum tipo de reconhecimento, por algum tipo de, eu estou aqui, me veja, entendeu? Você não me ligou. Ela não está só brigando porque você não ligou, ela está brigando porque ela está se sentindo rejeitada, entendeu? É a forma como ela tem para fazer isso. Então, a gente precisa olhar é sempre olhar além do comportamento. O que essa pessoa está querendo dizer com isso? Olhou além do comportamento, tudo isso não quer dizer que a gente vai falar, ai, tá bom, tudo bem, eu te amo, vem aqui no meu colo. Não, também a gente pode reforçar, né? Mas você sabe que tem muita gente que sofre, a gente está falando do chato, né? A pessoa chata, difícil e tal, mas tem também, esses sofrem indiscutivelmente, porque, né, vai ter perdas, essa coisa toda, e outra, viver dessa forma é muito chato. É que eu falo, é difícil ser você, hein? É chato ser chato. Mas vamos falar também de quem, por exemplo, convive, né? Quer dizer, também, essa pessoa precisa também de terapia, né? Para ter essas ferramentas, para pensar e desenvolver essa capacidade de enxergar além. E a capacidade de colocar limites, né? Também. Porque muitas vezes, além da gente enxergar além, né? Não, tá bom, a minha amiga, ela tá assim, extremamente chata e rígida, e enfim, porque ela tem uma necessidade que eu conheço, ok. Mas é cansativo isso. Então, de alguma forma, eu preciso sinalizar isso e colocar alguns limites. Porque senão eu acabo reforçando o comportamento dela. Se eu sou permissiva, eu reforço. Se eu falar, ai, tudo bem, ela é assim mesmo. Nossa, é porque ela passou tanta coisa difícil, né? Então aí ela ficou assim mais rígida e tal. Independente do que a gente passou, Marcos, eu acho que a gente pode ressignificar todas as nossas dores, entendeu? A gente não precisa ficar fixado no sofrimento. A gente não merece isso. A gente merece ser feliz, ter uma vida abundante. A gente não precisa ficar fixado no sofrimento. E se a pessoa próxima de nós fala, ai, tudo bem, eu entendo, você sofreu tanto, você tem o direito de ser rancorosa. Ela vai me reforçar, ela não vai me dar a oportunidade de mudar, ela não vai me forçar a mudar, entendeu? Então a gente precisa entender os nossos limites, apesar de amar. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando assim, ué, mas você não ama? Você não ama fulano de tal? Então você tem que suportar fulano de tal. Eu falei, justamente porque eu amo, eu me afasto. É justamente por isso que eu me afasto. Porque se eu estiver perto, eu vou perder as estribeiras. Então eu sei dos meus limites. Eu amo e me afasto, porque amar não é sentimento. Amar é uma atitude. Amar é você colocar um limite também. Falar, olha, não dá. Não dá porque não tem o mesmo valor, não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma visão de mundo, então não dá. É Abrão e Ló. Vai para um lado e eu vou para o outro, a gente se respeita. Isso é amor. Isso, sair de cena é um ato de amor. Vamos falar um pouco dessa questão dessa blindagem emocional e também um distanciamento saudável, é isso? Distanciamento saudável. São duas ferramentas. Ferramentas. Como é que a gente
pensa nisso? Porque assim, uma coisa é assim, você não se conectar com pessoas que você não se identifica e pronto, tá tudo certo. A gente não precisa, né, Marcos, se conectar com todo mundo. Ana, o que é se conectar? Conviver. Você não precisa, a gente não é obrigado a conviver com todo mundo, a gente é obrigado a ter respeito, ter paz com todos, mas conviver diariamente ou periodicamente não precisamos, né? Agora, existem pessoas que nós precisamos conviver, né? Que são pessoas da nossa família, do nosso convívio social, pessoas do nosso trabalho, né? Então, aí já tem um monte de pessoas difíceis. Pronto. Aliás, acho que elas só estão aí, né? Entendeu? Por quê? Por que elas estão aí, né? Porque tem a convivência, né? Eu ia falar, porque lá no boteco, se você for no final de semana, não tem, na chácara também é difícil, não tem. Porque você não convive, né? Você só percebe que a pessoa é difícil quando você troca coisas mais profundas e você percebe isso. Você sabe que eu fui jogar futebol, rapidinho aqui que me veio a mente, fui jogar futebol um tempo atrás, lá em Curitiba, meu filho está morando lá, e eu fui jogar com os amigos, mas tinha um cara muito chato, então assim, e me incomodou, mas assim, eu não ia mais ver ele, mas passou. Mais, você entendeu? É fácil você tolerar. Assim. Eu vi e falei, nossa, mas que chato, né? Ainda bem que eu não venho aqui. Exato, eu não vou ter tanta convivência. Então, eu não preciso despender tanta energia nisso, né? Agora, pessoas próximas da gente, é a intimidade, né? A gente acaba vendo as pessoas sem maquiagem, sem máscara, e a gente acaba percebendo que as pessoas têm visões diferentes, têm perspectivas diferentes, têm valores diferentes, e isso as tornam pessoas difíceis para nós. E não necessariamente são difíceis, são pessoas que pensam diferentes. Então, como que a gente lida com essas pessoas, né? Como que a gente lida nessas relações? Eu tenho trabalhado muito esses dois conceitos de distanciamento saudável e de blindagem emocional. O distanciamento saudável é você se distanciar dessa pessoa, pode inclusive ser territorialmente por um tempo. Então você não precisa, sei lá, ver a pessoa todos os dias. Você pode ver a pessoa um dia sim, um dia não. Você pode almoçar um domingo sim, um domingo não. Porque aí você recarrega as energias, entendeu? E depois, naquele domingo que você vai almoçar, você já sabe que você vai almoçar, que você vai precisar colocar em prática a sua tolerância, o seu amor, mas isso desgasta, então você tira um outro domingo para o seu descanso. Então você pode fazer um distanciamento territorial ou então um distanciamento emocional, que é o quê? Você vai ouvir um monte de coisa, a pessoa vai falar um monte de coisa, vai projetar um monte de coisa em você, cabe a gente tomar ou não esse copo de veneno. Cabe a gente entender se isso é para nós ou isso é o que ela tem para dar, entendeu, Marcos? Cada um tem o que é para dar. Ana, mas é tão difícil a gente receber isso, né? Porque assim, eu acho que esse é o grande segredo da convivência. Pessoas que têm essa capacidade, eu diria até um dom, né, de ter isso genuinamente, sem treino, sem nada. E existem pessoas assim, que conseguem ter essa percepção, mas a maioria não tem, né? E é difícil você receber, porque você é ser humano e você quer também ter aprovação, ser amado, e aquilo vem como uma falta de amor, como um desprezo e como uma agressão propriamente. Sabe, e é um treino. É um treino, Marcos. Como que a gente treina? Assim, eu gosto e legal, porque isso não é ser falso, não é nada disso, é você entender, né? É você entender. É você entender que você está numa prova de um concurso. Entendeu? É uma prova. Então, o que a gente pode fazer prática? Ana, beleza, entendi. O que eu faço praticamente? Coloco fone de ouvido? O que eu faço praticamente? Vai beber uma água. Fala só um pouquinho, preciso ir no banheiro, rapidinho já vem. Você quebra aquela conversa no meio. A pessoa tá falando que ela é certa, que ela é isso, que você fez isso de errado, que nananana. Você olha e fala assim, nossa, verdade, né? Espera só um pouquinho, que eu preciso só responder um e-mail. Rapidinho, já vem. Você sai, você quebra aquilo. Você quebra o calor da emoção do momento. E realmente sai do ambiente. Vai para a cozinha, conta até 3 e volta. Marcos, é muito real isso. Quebra aquele momento. É a mesma coisa da criança na gôndola de biscoito. Você tira a criança da gôndola de biscoito, quebra o momento. Não adianta você ficar falando para ela, não vai comer biscoito, e ela olhando o biscoito. Não vai comer biscoito, e ela olhando o biscoito. Você tem que tirar ela de cena. Então a gente precisa sair de cena. E sair de cena não é some da minha vida, tchau.
Sair de cena em alguns casos que você não consegue, né, sair assim, vai para a cozinha, vai no banheiro e volta, vai tomar uma água e volta. Então você quebra isso. A outra coisa é a gente ter um cartão recurso. O que é um cartão recurso? É como se fosse uma cola de prova, um bloco de notas do celular, de tudo que você é de fato. Eu sou uma boa psicóloga, eu sou amada, eu tenho fulano, ciclano, beltrano que confiam em mim. Todas as coisas que você tem de positivo de você, para quando alguém falar algo contra, você tem isso na sua mão para você se lembrar. Isso é um cartão de enfrentamento, um cartão recurso, uma técnica cognitiva que você pode aplicar em momentos de estresse também. Então, são coisinhas que a gente... Porque há uma tendência a gente se esquecer dos nossos valores, né? A gente ainda mais se você das nossas qualidades. Das nossas qualidades, no que a gente é bom. É entrevista de emprego, Marcos. Me fale os seus defeitos. Beleza, você fala todos, até o que você não tem, você fala. Agora me fala suas qualidades, Marcos. A gente esquece, sei lá no que eu sou bom. Eu sou um bom filho, eu acho, sabe? Então, a gente precisa se lembrar. Trago à memória aquilo que me dá esperança. A gente precisa se lembrar do que a gente é bom, das nossas qualidades, nesses momentos de enfrentamento, nesses momentos de embate. Distanciamento saudável. Por quê? Porque você não quebra uma relação. Não vou falar com você nunca mais. Não, você não quebra essa relação. Você distancia. Você dá um tempo dessa relação só. Você dá um tempo desse almoço de domingo, depois você volta. Isso é o distanciamento saudável. E a blindagem emocional é quando você pensa num carro blindado. Então você não se deixa abater. Você não toma daquele veneno que a pessoa está dando para você. Quando você antecipa esse encontro, fala, bom, o que ela vai falar para mim? O que ela já falou para mim? Como já foram os nossos encontros? Então, o que eu posso esperar dela? Ah, não, eu vou visitar a Ana. E, não, a Ana mudou, né? A Ana é psicóloga agora. Então, a Ana deve estar super legal, a Ana... E eu começo a fantasiar aquela pessoa da maneira como eu gostaria que ela fosse. Não. Eu preciso lembrar quem é aquela pessoa que eu vou ter contato. Para eu antecipar aquele contato e estar preparada para aquele contato. E entender que tudo aquilo que ela está projetando diz mais sobre ela do que sobre mim. Isso é blindagem emocional. Os dois andam juntos, se você for ver, né? Você se blinda e você se distancia. Você se blinda e você se distancia. E você não reage à pessoa. Não reagir não é você não colocar limites, é você não entrar no cabo de guerra. Colocar limites é assim, já entendi o que você quis dizer, eu não quero mais ouvir sobre isso. Ou então, eu não concordo com você, eu acho que a gente pode mudar de assunto. Isso é você colocar limites. Agora você, não, porque você está errada, porque não sei o que, isso é cabo de guerra. Então, são essas técnicas... É, porque você já corta, né? Ou então fala assim, tá bom, ou então essa é a sua opinião. E se você vai seguir assim, você vai seguir sozinho, dá licença. É assim que você pensa, tá tudo bem. Mas esse é o certo, é assim que você pensa. Tá tudo bem. Tudo bem, você pensa assim, ok. Entende? Tem uma frase que fala, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Porque Pedro está falando de Paulo, ou seja, Pedro está projetando algo sobre Paulo. Então, é a gente treinar isso. Isso é lidar com pessoas difíceis. É a gente treinar tolerância, blindagem, distanciamento com pessoas que não têm os mesmos valores, os mesmos pensamentos que nós. Agora, o que mais me chamou a atenção aí foi essa questão do cartão que você falou aí, que eu achei muito interessante, mas que também, para a gente ter esse cartão, a gente precisa se conhecer, né? Exatamente, a gente precisa se conhecer com evidências. Por exemplo, eu sou um ótimo marido, você pensa, né? Eu sou um ótimo marido. Não preciso nem de evidências. Eu sei. Só não deixa ela ouvir. Deixa eu... Só não deixa ela ouvir. Dela para eu ter uma evidência. Eu preciso ter evidências, né? Então, quem eu sou e eu preciso ter evidências. Por que eu sou uma boa psicóloga? Porque eu tenho resultados, porque eu tenho feedback dos meus pacientes. Né? Então, eu entendo, eu tenho evidências que provam isso para mim. A TCC trabalha muito com evidência, porque a gente tem muita distorção. A gente acha muita coisa que a gente não tem evidência nenhuma. E a gente acaba sendo levado emocionalmente por esses achismos. Né? Então, o cartão, ele é formado por evidências de quem nós somos.
do que nós conquistamos, dos nossos valores. Que quando as pessoas vão atacar, as pessoas não atacam a cor do nosso cabelo. Que pra mim, se ela falar, seu cabelo era mais bonita loira, nem ligo. Ela vai atacar quem eu sou. Ela vai atacar a minha profissão, que é um valor pra mim. Ela vai atacar a minha identidade enquanto filha, que é um valor pra mim. Ela sabe meu tendão de Aquiles. Então a pessoa vai me atacar quem eu sou, não vai falar da cor do meu cabelo. Então no meu cartão recurso eu preciso ter certeza ali, ó, de quem eu sou, do meu valor. E há uma tendência dessas pessoas difíceis ou chatas de ser, como você está dizendo, ela sabe onde atacar. É pessoal? Pode ser que sim, pode ser que seja inconsciente. Depende dessa relação. Mas pode. Mas ela tem são pessoas que têm uma capacidade de bater bem, né? Desestabilizar bem, né? Sabe aonde cutucar, dói. né? Onde dói, né? Sabe onde dói, por quê? Porque ela desestabilizando a outra pessoa fica frágil e ela fica forte. Por quê? A pessoa ela precisa ficar forte. Ela precisa dominar nessa relação. Para ela dominar nessa relação, ela precisa enfraquecer o outro. Para enfraquecer o outro, ela tem que pegar no tendão de Aquiles dele. Então, às vezes ela sabe, às vezes não. Mas às vezes ela nem tem muita consciência de que falar dos meus pais, por exemplo, ou, enfim, da maternidade para mim, falar para mim da maternidade é uma coisa que me machuca. Às vezes ela nem sabe, mas como ela fala, eu fico mal, ela fala, eu fico mal, ela fala, eu fico mal, virou condicionado, entendeu? Ficou condicionado. Então, se é uma coisa que cala a minha boca, ficou condicionado. Né? Ai, Ana, mas pode ser que ela faça pensando, ela faça por maldade? Olha, gente, eu sinto muito, mas pode ser que sim. Existem pessoas perversas, né? Existem pessoas de tudo quanto é tipo. Tem pessoas chatas e tem pessoas perversas. Tem pessoas psiquiátricas, tem pessoas difíceis no sentido de ter uma personalidade um pouco mais doente, se é que a gente pode dizer assim. Existem vários tipos de pessoas, né, Marcos? Então, a gente precisa só entender com quem que a gente está lidando. Vale a pena lidar? Essa é a questão. Você quer conviver com essa pessoa? É importante para você, para o seu círculo, para a sua família. Então, vamos olhar além desses comportamentos. Vamos trabalhar tolerância, limites, principalmente para que a gente não seja permissivo. Olha, fantástico, Ana. Quero te agradecer muito pela presença, que passou super rápido, mas a gente termina aqui. E já fica o convite. Obrigada. Estando em Marília, você é sempre muito bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada. E eu sou um cara legal, sou um bom marido, sou um bom apresentador. Olha, eu vou contar. Sou um bom funcionário, não é, Miguel? Gente, evidências, depois você mostra as evidências. Então você pode falar o que você quiser. Gente, eu sou uma pessoa legal, mas eu sei que também em alguns momentos sou uma pessoa um pouco difícil, não. Para alguém a gente sempre vai ser chato, né? A gente não consegue ser unânime. A gente não é 100%, graças a Deus. Não dá para ser bacana assim. Não dá para ser como o Marcos, não dá né? Aí não dá. Isso tá, né, gente? É grande demais. É isso aí. Obrigado, Ana Gláucia Lima, psicóloga, especialista em urgência e emergência pela FAMEMA. Nossa entrevistada de hoje aqui no Conexão. Ligou o televisor agora, perdeu. Como lidar com pessoas difíceis? Vale a pena você ir na rede social aí, no YouTube e também no Facebook e assistir aí esse programa, tá bom? E já compartilha aí para geral, principalmente para os chatos, para ver se eles se ligam. Grupo da família. Ótima noite, fiquem com Deus, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil e também com a gente a Unimar Universidade de Marília. Boa noite e até a próxima. Tchau.